Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, começando mais um Radar FIS, o nosso programa aqui semanal sobre fundos imobiliários na BMC News. E hoje temos um convidado aqui especialíssimo, que é o Leonardo Zambolin, né? Se eu estiver falando aqui, está escrito Zambolin ali, mas eu tá errado, enfim, né? Depois ele fala um pouco. Tá errado. Então é Zambolin, tá, viu? Depois o pessoal, se der para mudar aqui, eu agradeço. E, bom, sem mais delongas, eu vou passar a bola para o Leonardo, ele é lá do BTG, enfim. Eu vou pedir para o Leonardo explicar um pouquinho, enfim, da casa, né? Falar dos produtos como no geral, falar um pouco dele também, né? Falar um pouco do seu histórico profissional aí, para quem não te conhece, para quem vai, enfim, tá ouvindo a gente aqui, e já entrar um pouco no produto do Betal, né? Enfim, que é um fundo aí de agro, né? É um produto relativamente novo no mercado de fundos imobiliários. Temos outros produtos aí. E também perguntar, já mandando uma pergunta, se vocês conversam internamente se há ideias de lançar outros produtos aí nesse mesmo caminho. Então, Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a palavra está contigo, viu? Maravilha, Carter. Obrigado aí, boa noite, Losnak, boa noite a todo mundo que está participando aí. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito legal poder falar da casa e do produto, especialmente porque quando a gente começa uma tese nova, é sempre muito difícil você criar um processo de investimento, uma metodologia para que os investidores se sintam confortáveis de investir ao longo do tempo, né? Então acho que, começando um pouco aqui a falar sobre a casa, a gente tem o BTG Pactual enfim, um banco bastante grande aí e atua em várias linhas de negócio. Dentro da gestora hoje, a gente tem a parte de líquidos e de ilíquidos, né? E curiosamente, apesar do fundo imobiliário ser líquido, ele fica dentro da parte de ilíquidos. E todos nós aqui, nós ficamos sob a tutela do Michel Wurman, que é o CIO da área e um amigo antigo também. A gente se conhece, eu vou contar um pouco da minha história profissional, mas a gente se conheceu há muitos anos atrás, na época que eu estava do lado errado da força, aí era investment banker, então eu acabei tendo relacionamento com ele, com outros sócios aqui do banco, há anos atrás, antes de migrar para a gestão propriamente dita, né? Então, como que a gente está dividido aqui? Dentro da estrutura do Michel, a gente reporta para o Guardia, que era ministro do Temer. O Guardia é um cara apaixonado aí pelo mundo agro, gosta do setor na física, e ele foi o grande provocador aí por trás de criar uma tese agro dentro da casa. Então a gente trabalha dentro dessa estrutura e a gente tem aqui produtos que, enfim, basicamente cobrem aí todo o escopo de FIIs, escritório, shopping, FOF, logística, crédito, hotéis, desenvolvimento e obviamente vocês conhecem outros gestores aqui, o Crestano, o Rui, Ronaldo, Dora, enfim, a gente tem a gente é uma área muito grande, mas trabalha de certa forma independente. Obviamente todo mundo senta junto, se ajuda e o clima é bacana, mas cada um toca suas verticais, né? Eu me juntei ao banco, aqui eu sou um dos sócios da área, me juntei ao banco em 2019 e grande parte da minha carreira eu passei lá na Goldman Sachs, né? Um lugar que eu tenho muito carinho, eu fiquei quase 9 anos e eu olho o setor imobiliário, para ser bem sincero, desde 2005, assim, era molecão, comecei estagiário no Bank Boston, foi uma grande escola de crédito e a partir dali eu comecei a ter contato com as construtoras. O Itaú comprou o Bank Boston e acabou migrando, eu acabei migrando para essa estrutura de fazer crédito, só que eu tinha uma experiência em crédito e fui convidado para fazer equity research na época que havia ali o boom dos IPOs, né? Então acho que eu trabalhei em mais de 20 IPOs do setor na época, desde construtora, shopping, empresa de propriedade, cobria México também. Então foi uma experiência bem legal que depois de muito tempo eu acabei. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tem uma música rodando aqui no fundo, é normal isso? Só não sei se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo bem por aí? O Júnior, tira a música, por favor, Júnior. O Júnior quer tirar a música às vezes. Porque Obrigado, se puder... Júnior. Maravilha, melhor. Obrigado, valeu. Falei que eu tô falando alto aqui, os caras vão me xingar já. Então, e aí nessa transição do Bank Boston para Itaú, eu comecei a fazer equity research ali, analista sell side, fiquei um tempão. Trabalhei depois no Bear Stearns, que virou JP Morgan, e aí migrei para a Goldman, cobri muito tempo o setor e passei como eu falei, para o outro lado da força ali, fazer investment banking. E
no Investment Banking foi muito legal poder não só trabalhar ali o básico, né, que é fazer ofertas de ações, mas costurar transações de M&A, começar a pensar em operação estruturada, e foi meio que ali que a indústria dos FIIs foi nascendo, e eu falei, poxa, mas interessante porque você tem empresas de propriedade aqui numa estrutura talvez fiscal ou de alavancagem não eficiente, e eu acho que com o tempo essa indústria de FIIs vai acabar crescendo. Era nada, na época acho que tinha o BC Fund, um ou outro. Eu lembro que o primeiro fundo que eu comprei na física foi o FCFL11, que era um monoativo, enfim, um negócio. Hoje, quando a gente olha para. Sempre falo isso com o Crestana, com o Ronaldo aqui, com os outros caras, a gente olha para o tamanho da indústria, apesar de ter crescido, ainda é um nada, né? Então, isso deixa a gente bastante otimista. E, enfim, eu saí da Goldman e fui estudar, fui morar na Califórnia e fui fazer Stanford. Queria desencanar um pouco do mercado financeiro, acabei ficando quase 3 anos lá, mas voltei para o Brasil depois de um tempo, por questões familiares, e trabalhei um tempo na XP, muito pouco tempo ali, era uma estrutura na qual a gente, eu fui para fazer uma coisa que acabou não andando muito, depois trabalhei um pouco com Venture Capital, mas não era algo que, eu havia trabalhado com Venture Capital lá no Vale do Silício, superficialmente, mas não era algo que eu queria fazer, né, eu acho que eu queria mesmo estar numa cadeira que eu pudesse pensar coisas um pouco diferentes, e nessas conversas com o Michel lá atrás, ele falou, pô, Zamba, você não quer vir aí tentar tocar uma vertical nova, né? Inicialmente eu trabalhava mais com estruturação, com operações estruturadas, e minha cadeira aqui oficialmente chama Private Equity, né? Então eram deals de Private Equity no qual a gente comprava participações minoritárias em empresas que potencialmente poderiam ter um evento de liquidez, seja ele venda um IPO, ou mesmo criar soluções aqui para a gente investir o dinheiro do banco ou dos sócios. Só que nessa época, enfim, é um mercado um pouco mais nichado, né? Não tem, você não acha um super deal aqui o tempo todo, e obviamente assim, você leva uma transação para os donos do banco ali, tem que ser um negócio bem redondo, né? Senão o negócio não voa. Então eu falei, pô, de repente pode ser legal a gente explorar novas cadeiras de FIIs aqui. E aí comecei assim, a gente começou a estudar muito o mercado agro, né? Falou, pô, tem uma oportunidade gigante aqui, né? Primeiro porque os grandes financiadores do setor, eles não conseguem ter capilaridade e não conseguem atacar os caras que de fato precisam da grana. Dois, tem muita rentabilidade na mesa e não necessariamente tanto risco, né? Como as contrapartes são mal atendidas, a gente entendeu que existia muita água limpa para beber aqui. E isso não só falando em relação a outros fundos imobiliários, né? Eu acho que tem pouco fundo imobiliário agro, e a tendência é que, eu tenho certeza que num futuro não tão distante, a tendência é a gente ter 5, 6 Betal, 5, 6 fundos de terra diferentes, de vários escopos. A gente vai ter fundo de cana, fundo de mato, fundo de absolutamente tudo quanto é coisa relacionada ao agro, porque o mercado é gigante, né? Então, nessa época, eu já vinha estudando o setor bastante no detalhe, e a gente teve a ideia de fazer um produto que ele tivesse um viés mais de infraestrutura e escoamento do que de armazenagem propriamente falando, né? Só que, pô, assim, a gente é super humilde aqui no banco e entende, pô, como é que eu vou? Eu sou um cara aqui sozinho, sentado no ar-condicionado da Faria Lima, como é que eu vou fazer um fundo agro, né? Não faz sentido, assim, é um negócio muito surreal. E eu lembro que quando eu trabalhava na Goldman, eu cobria México, eu viajava 6, 8 vezes por ano para lá, e ainda assim o buy-side não me respeitava tanto, porque eu não estava ali sentado, não era mexicano. Acho que ser mexicano não faz muita diferença, mas eu tentava suprir essa questão de não poder estar lá fisicamente, viajando muito, mas não é a mesma coisa, né? E eu falei, cara, a gente tem que ter um modelo que ele possa ser escalável, né, e ter capilaridade. Como que a gente consegue ter um fundo que sem a gente contratar 100 pessoas para gestor, a gente possa ter capilaridade? Foi aí que veio a ideia de, muito inspirado no que o banco aqui dentro fez com a Enforce, que é uma empresa do banco, mas assim, tem uma capilaridade gigantesca de originação de transações, etc. Na época que eu trabalhei na XP, eu havia conhecido o S. Olivier, que eles eram os gestores do QAGR, e, enfim, acompanhei ali a evolução do fundo, depois acompanhei que eles haviam saído, mas
conhecendo os dois e na minha cabeça tendo entendido um pouco ali a dinâmica do que aconteceu em relação à movimentação da gestora, eu falei, cara, tem uma oportunidade aqui da gente, por exemplo, trabalhar junto com eles, que têm um conhecimento gigante no setor e possam de fato dar a capilaridade que a gente precisa para trabalhar transações aqui, se dividir no campo, estruturar os deals, fazer as diligências, monitorar os ativos, porque o desafio do fundo imobiliário é muito grande, né? Você tem que captar o dinheiro, casar o ativo com o passivo, ter um monte de ativo para investir rápido, fazer diligência, não pode dar merda. Então, assim, são muitas variáveis que se você não tiver muita gente trabalhando, dá ruim, né? E eu digo muita gente de estrutura, advogado, engenheiro, advogado externo para fazer diligência, gestor, cara, modelator, tem que ter basicamente tudo, né? E foi aí que a gente criou uma estrutura na qual, baseada em sucesso, a gente usa que eu gosto de chamar de turbinas, né? Consultores. Então a gente tem um time que eles não são parte do banco, mas eles provocam e mostram, falam, pô, Zamba, tem uma transação aqui assim, assim, assado. O que você acha? Pô, vamos discutir juntos aqui, qual que é o ângulo? E aí existe um comitê, assim, no Betal e nos outros fundos que a gente tem, a gente não pode falar muito do fundo de terras, porque ainda estamos em silêncio agora na captação, mas a lógica é a mesma aqui, né? Existe uma estrutura, uma mesa de investimentos que são sócios do banco, que basicamente decidem os rumos do fundo, né? E aí são sócios da gestora, daqui por eu, Cristana, Michel, Alan, Guardia, sócios da parte de crédito, né? Eu acho que o componente do crédito, muito diferente, por exemplo, do BTLG, que, pô, BTLG você tem ali risco Procter & Gamble, Ambev, porra, uns riscos que você fala, cara, muito tranquilo, né? Agora aqui não, aqui você tem cara que já defaultou, cara que já entrou em RJ. Então, assim, é um negócio que a memória de cálculo do crédito é muito importante, né? Então, a gente tem 3 pessoas dedicadas do crédito do banco, inclusive o CRO do banco, pô, um dos maiores sócios aqui, o cara olha, isso está no banco há 50 anos, ele senta na mesa e decide com a gente aqui os créditos, né? E a gente tem uma pessoa específica de ESG também, então, como o produto agro, acho que tem um risco de ESG um pouco acima da média, a gente optou por adicionar um outro sócio do banco aqui com poder de veto dentro do ESG, né? Então, assim, desculpa se eu estou me alongando aqui, esse assunto é legal, só para fechar então a parte da estrutura, né? A gente sempre teve a ideia de começar uma vertical agro com 3 linhas de negócio. A primeira é uma linha que ela vai da porta da fazenda para fora, né? Ou seja, da porteira ao prato ou ao porto, grande parte do que o Brasil produz é exportado via marítima, e o nosso call é que cada vez mais os modais rodoviários e hidroviários vão ganhar relevância em relação aos modais ferroviários, né? Isso vem da experiência que a gente fala com as empresas aqui que são clientes do banco. Cara, pô, eu rodo 700 km de caminhão para poder entregar o grão daqui até lá e puta, polua o ambiente, cai alimento na estrada, a operação fica cara. Então a gente falou, porra, vamos investir aqui em modais que facilitem o escoamento, né? Então, e além disso a gente consegue correr riscos de crédito que são melhores do que propriamente a empresa que vai operar aquele terminal, que depois a gente vai falar um pouco dos deals do Betal e a lógica que foi muito essa, né? Ok, eu construo um terminal de transbordo multimodal para você escoar o teu açúcar da usina para o trem que vai para o porto, mas eu consigo com que o operador logístico, que é uma empresa listada em bolsa, também garanta o aluguel do fundo caso você defaultar. Então você consegue criar umas estruturas mais malucas. Aqui é como tem um cara que eu sou muito fã, que é tem aquele fundo Andreessen Horowitz de VC na gringa, e os caras, porra, investiram na Loft, aqui várias empresas, e o Horowitz, ele criou essa teoria para se investir em startup que é como se fosse uma casca de cebola, né? Cada casca que você tira da cebola, a empresa, em tese, vale mais que você está tirando o risco dela. Aqui no Betal, isso aí foi muita inspiração para a gente, só que da cabeça ao contrário, né? Pô, se o dividendo do cotista está aqui no meio, o que eu consigo proteger, de adicionar de garantia, para que ninguém chegue aqui, só que esteja intacto? E isso eu vou falar depois, que acho que é um dos grandes diferenciais do fundo, que é
é um fundo, em tese, imobiliário, claro que tem o agro de fundo, mas a cabeça aqui que a gente pensa é muito de crédito, né? Muito de proteger o dividendo a qualquer custo. Então a gente fez o Betal, né, que é da porta da fazenda para fora, até o prato, até o porto, ou a logística reversa também ela vale, né? Ou seja, é um fundo que ele funciona recebendo insumos que de alguma forma vão para as indústrias ou volta para a lavoura. Então a gente consegue pegar. Aí essa parte, pô, assim, fica gigante, né? Porque a gente pode olhar diversos tipos de ativo aqui, pô, centro de recebimento, retroárea de porto, armazém de líquidos, armazém frigorificado, armazém industrial, terminal de transbordo. Então, assim, sementeira, o Betal é bem diversificado e a ideia aqui é você ter um fundo um pouco mais high grade, assim, que paga entre 8 e 8,5 líquido para o investidor. Essa foi a nossa meta. A nossa segunda ideia, que já, apesar do mandato do Betal permitir você ter um escopo mais amplo, era, pô, vamos fazer operações de terra, né? Assim, o mundo de terra agrícola é tão estupidamente grande, assim, se você olhar para o que o Brasil faz só de grãos, estamos falando de perto de 70 milhões de hectares, assim, é um negócio boçal de grande. Se você for olhar ainda terra degradada ou terra de pasto que pode ser convertida em lavoura, estamos falando de 200 milhões de hectares. Cara, isso aqui é, assim, tem uma oportunidade cavalar, né, que o setor não atende via os grandes bancos, ou são linhas ruins ou caras, pô, vamos levar o financial deepening para o campo, né, essa foi a ideia, e a gente fez dessa forma também. E aí a terceira ideia, então criamos um produto de terra, né? Espero poder voltar aqui com vocês muito em breve para falar só do Beterra. E o terceiro produto que a gente deve criar aqui é um veículo mais de... A gente tem umas ideias malucas aqui no banco, mas é uma cabeça muito de hedge fund, assim, né? De criar um veículo como se fosse um hedge fund agro, que ele te permita oxigenar não só os nossos fundos, né, obviamente que respeitando o conflito, mas poder oxigenar a indústria. Pô, assim, eu queria poder comprar um CRI do Iridium, assim, bacana, bem estruturado, dentro de um mandato relacionado ao agro. Pô, eu queria poder, sei lá, cara, a gente quer ter liberdade poética aqui de investir em outras coisas, né? Eu queria comprar cota subordinada de um FDIC que me paga IPCA mais 15, com puta risco. Então, o produto Fiagro em si, a gente ficou frustrado ali quando vieram os vetos, não entendemos muito bem, assim, obviamente não vou tomar posição política aqui, né, em público, mas quando tirou a isenção ali, a gente ficou meio assim, depois derrubaram, né, obviamente a gente fala bastante com o governo que bancada agro tinha um grau de confiança um pouco alto que derrubaram, aí semana passada veio aquela bomba, né, da nova PL, que obviamente machucou o setor como um todo, a nossa visão é que ali também provavelmente do jeito que veio não passará, né, foi mais um processo de ancoragem para descer do que não faz sentido, né? Então o cara vetou algumas coisas no Fiagro, depois derrubaram o veto, agora fizeram uma nova PL que devolve o veto que foi derrubado. Então ficou um negócio meio maluco ali que a gente acha que não vai andar. Desculpa te interromper, na verdade, não, fala, diga aí. O primeiro convidado que na primeira resposta você é bastante empolgado com o produto, né? Você, enfim, é bastante no produto, né? Por assim. Mas uma outra pergunta que a gente faz, entusiasmado, eu quis dizer, né? Bastante entusiasmado com o produto. Em relação a essas duas questões, né? Do Fiagro e essa questão do que veio na semana passada da reforma tributária, que a gente, enfim, também pegou. Não é que pegou todo mundo de surpresa, tinha esse risco, né? Mas um pouco da opinião de vocês e do BTG. Primeiro, se você puder elencar basicamente um pouco das diferenças ali, o que vai ser Fiagro, né? E se vocês pretendem lançar alguma coisa, pensando que a gente vai passar dessa etapa aí de discussão de reforma tributária e tudo será bem, tudo dará certo. E também dar um pouco da opinião de vocês sobre a reforma tributária. A gente tem falado também com outros gestores, enfim, participado de alguns calls, e tem muita incongruência, né? LCA não vai tributar, CRAI-CRI, mas porque a gente vai continuar, enfim, incentivando o setor, mas tudo bem, ele é fundo imobiliário, né? Ele também é setor imobiliário, enfim, várias incongruências. Eu queria entender um pouco da opinião de vocês, enfim, ou do BTG aí, o que vocês têm olhado ultimamente, e falar um pouco do Fiagro, se vocês pensam aí em lançar algum produto, não fundo imobiliário de agronegócio, mas o Fiagro mesmo. Se você puder falar um pouco das diferenças
dos dois. Boa. A gente, na verdade, pensava até em lançar. Primeiro, a resposta é sim, né? Certamente a gente vai ter um Fiagro aqui em breve. A gente já vinha se preparando para lançar esse fundo, muito provavelmente um fundo de terras dentro da estrutura do Fiagro, por uma série de questões, mas entendemos que o timing que existe entre a aprovação federal e a regulação da CVM, ele poderia ser um pouco extenso demais e a gente não queria perder uma janela. Portanto, fizemos um fundo de terras dentro de uma estrutura de FII. Mas a resposta é sim, certamente a gente vai fazer, né? Obviamente a gente acompanha a evolução aí dos reguladores e mantém um diálogo próximo com eles para tentar antecipar qualquer passo, mas é um veículo muito flexível, né? Porque ele nasceu espelhado nos benefícios do FII, mas ele te dá uma amplitude de bolso assim muito maior do que os FIIs, né? E, consequentemente, assim, quando a gente olha a amplitude de bolso, o que pisca meu olho é rentabilidade. Eu falo, pô, eu consigo montar aqui um fundo que eu posso criar um dividend yield de 15 para o investidor com puta risco. Então, assim, isso é legal pra caramba, né? Um fundo de volume grande, negociado, com mais flexibilidade. Eu posso eventualmente fazer uma posição long em Brasil Agro, se eu achar que faz participação numa startup, uma agritech, assim, claro, estou dando exemplos extremos, né? Mais o meu ponto aqui é que, assim, é um veículo que dá amplitude, tem isenção e eu acho que tem um impacto econômico no setor muito bom. Então, a gente vai fazer e eu tenho certeza que essa indústria vai se desenvolver velozmente, assim, numa magnitude muito grande, né? Se você falar com escritórios de advocacia, tem 10, 20 casas já com regulamento de Fiagro pronto, só esperando a CVM validar para fazer o produto. Então, isso vai acontecer com certeza, adianto para vocês. E sobre a reforma, assim, obviamente, eu até estava falando com o Crestani na semana passada, ele fez um estudo interno muito legal aqui, dando a visão dele. O Crestano é um cara que olha, nosso sócio aqui, toca várias iniciativas, ele olha o setor já há muito tempo, então ele consegue ter essa memória de cálculo boa dos FIIs, né? E a gente estava debatendo na semana passada, e a minha visão é muito parecida com a dele, assim, a gente acha que do jeito que foi estruturado hoje, com essas incongruências, como você bem mencionou, entre LCI, CRI, CRA, a própria confusão ali da forma como foi desenhado em relação ao papel dos FIIs como financiador de longo prazo, pô, uma coisa que o Michel sempre fala, assim, a gente ama esse produto Evergreen, que é o FII, assim, o negócio é muito bonito, porque você pode reciclar o teu capital para sempre, assim, pô, eu vejo o fundo aqui obviamente você não vai sacanear o investidor, né? Fazer uma emissão ridiculamente abaixo, mas assim, assumindo que você está fazendo tudo certinho, você poder financiar uma indústria por 20, 30, 40, 50 anos é muito legal, né? O desenho do produto, assim, a gente é muito apaixonado aqui pela ideia de você ter um veículo evergreen que para sempre você vai poder reciclar o capital. E as teses mudam, né? Pô, de repente a gente pega aqui no Betal e fala, cara, mercado de. Quando o investidor olha e fala, pô, o regulamento desse fundo é muito amplo, né? Mas ele é amplo por uma razão, ele é amplo porque as coisas são dinâmicas e o gestor ele tem que ter a consciência que, cara, obviamente isso aqui não é um FOF, mas pô, se eu tenho uma chance de fazer um puta de um CRI gigante relacionado à indústria, que meu investidor vai ganhar IPCA mais 10 com um monte de garantia, cara, por que não, né? A gente trabalha para o cotista aqui, então você quer é, a gente é obcecado, assim, quer dar o melhor retorno, quer investir rápido. Então, tudo isso a gente entende que tem um papel de longo prazo importante, que a reforma ela é proibitiva, né? Óbvio que assim, a gente acha que algum tipo de taxação pode vir, talvez não nessa magnitude, né? O viés comportamental de ancoragem é muito presente nas nossas vidas, né? Pessoal e profissional, assim, é hiperbólico, né? O cara já, assim, é uma técnica, né? Isso tem estudos, você ancora num nível que depois você vai acabando reduzindo e chegando ali num denominador comum. A gente acha que é mais ou menos isso que vai acontecer. Agora, o papel do gestor aqui, mais do que adivinhar, é assim, ok, como que a gente reage no pior cenário se o que foi proposto ele for aprovado? Obviamente, você já teve uma reprecificação de cotas, né? Acho que numa magnitude bem inferior do que deveria, se o mercado confiasse que de fato seria aprovado. Mas, assim, na prática, o que vai acontecer, você vê aumento
você vê uma inclinação da curva de juros, mais o fantasma da taxação, obviamente não é o yield que vai pagar essa conta sozinho, né? Então, assim, o gestor já vai com a, assim, com a guarda um pouco mais levantada aqui quando você vai lidar com uma contraparte, assim, todos os stakeholders se reprecificam, né? Óbvio que, assim, não dá para eu chegar numa contraparte aqui e falar, pô, eu vou te entubar 20% a mais no aluguel. Não é assim que funciona. Mas, assim, você acaba tendo que usar. Você tem que renegociar algumas coisas para que o teu yield total ele possa pelo menos continuar num patamar adequado, né? A missão do Betal aqui é pagar entre 8 e 8,5 líquido. O fundo de terras é um fundo um pouco mais apimentado, então tem um rendimento maior. É, então, assim, desculpa, a resposta é longa, mas eu acho que, primeiro, não passa do jeito que está, nós achamos que vai ter mudanças e vão ser mudanças para melhor, e acho que as cotas precificam isso já hoje, de uma forma um pouco mais ainda abaixo, provavelmente, do que deveria ser de patrimonial algumas delas, mas o Betal acho que é um fundo que está muito barato, óbvio, mas aqui eu sou conflitado para falar, então tudo bem. Mas de forma geral, a gente acha que passa com modificações e essa parte que não for contemplada dentro das modificações, os gestores vão fazer o trabalho devido, seja ele de CRI, FOF um pouco mais difícil, mas CRI ou mesmo de tijolo, para que esses contratos consigam de alguma forma repassar a perda de rendimento que o investidor teria, né? Essa é a nossa visão. Certo. Acho que uma coisa que você comentou também, acho que é bom, acho que dá uma aprofundada, assim, acho que eu sempre brinco, assim, acho que eu não vejo para nenhum, né, acho que do fundo tem um mandato muito aberto, como você comentou, né, acho que é uma coisa às vezes positiva, né, porque ele tem menos desculpas para gerar retorno pro cotista, né, acho que se a gente pega dá um exemplo muito simples, sei lá, um fundo de ação, né, tem que realmente ficar alocado em ações, né, 67%. Você pega lá um fundo multimercado, né, se a bolsa cai, se a bolsa sobe, né, ele não pode botar culpa, né, assim, de maneira estrutural, né, porque ele está posicionado em bolsa. Então, acho que tem essa liberdade, né, você tem menos, entre aspas, né, desculpas para não gerar retorno pro cotista ali. Então, acho que é uma coisa, assim, acho que é muito bom, assim, né, eu acho que quando o gestor sabe ter essa maleabilidade, né, realmente essa dinâmica de mercado, acho que é uma coisa muito positiva. E se puder comentar um pouco, eu acho que assim, que você falou no comecinho, assim, que você comentou, né, que uma contraparte que era muito mal atendida, né, então se puder comentar, assim, acho que como funciona, né, o seu processo de originação, né, como funciona realmente, acho que, como você comentou, né, você viveu a IB, né, então realmente o seu trabalho era tirar o coelho da cartola, né, então assim, né, o cara podia precisar ou não de dinheiro, né, a sua tarefa era realmente, acho que, gerar, né, vamos dizer assim, né, acho que ideias, né, para ver, o cara ver se aquela estrutura faz sentido ou não faz, né, toma mais dívida, toma mais equity, né, então se puder comentar um pouco, assim, acho que, como que tem essa originação, né, como que funciona essa originação, e isso, assim, de maneira qualitativa, né, acho que uma coisa que a gente sempre pergunta, assim, acho que, sei lá, de 100 ideias, né, 100 deals, né, que aparecem, né, para você na sua porta, assim, né, no final, né, vamos dizer assim, no final do mês, assim, no final dos estudos, quanto que viram realmente produto para o fundo, né, só para a gente também discutir, acho que essa esteira de produtos, né, como funciona do lado de vocês aí no Betal, né. Boa. Legal, essa pergunta é bem legal. Vou começar pela segunda parte. Assim, a taxa de mortalidade das transações é muito alta, de forma geral, né? Eu acho que, tirando os grandes deals que são competitivos e quem está ali no sell side, né, no lado vendedor, fica feliz porque vamos supor, todo mundo vai tentar comprar o Diamond Tower ou um putativo Trophy Asset, um galpão animal da GLP sei lá, em Cajamar, né? Agora, no negócio do Betal, eu acho aqui, cara, primeiro que nada é região óbvia, né? São regiões mais longe da Faria Lima, digamos assim. Então, você não consegue ver a olho nu. A originação ela é muito difícil e vem muita coisa. Eu diria que para o Betal a gente tem duas grandes turbinas de originação, né? A principal, ou não diria que é a principal, ambas são importantes, mas a primeira turbina é o próprio banco, né? O banco aqui, pô, é um banco grande e a gente empresta via outras mesas aqui para companhias do setor. A gente tem uma empresa de trading, a ECTP, que vem muita coisa de lá. A gente tem o private banking, que tem os caras que são acionistas e tem propriedade. Tem uma área de digital via agente autônomo que vem muita transação. Tem a mesa de derivativos, tem a mesa de commodities. Então, toda hora, assim, todo dia alguém do banco vem e fala:
aqui, pô, tem esse cara aqui que tem um silo ali, pô, esse cara quer fazer um transbordo, então assim, vem muita coisa, né, e a gente tem a própria Funchal, que é o S. Olivier, que são dois caras muito sêniores aí, eu diria que a Funchal, ela é maior do que o S. Olivier, que são nossos consultores, e eles são nossos sócios no fundo, enfim, eles são caras muito sêniores e que têm um trânsito muito bacana no setor, né, então, assim, ali, muita coisa, o Olivier, o S, eles trazem transações muito legais aqui que a gente fez, que foram eles que trouxeram, e a gente, porra, além de amigo, assim, a gente trabalha super felizes juntos, é um clima muito gostoso, assim, eu brinco que às vezes a gente tá no colégio, né, tem zoeira, é legal, assim, é um clima bacana de se trabalhar com eles, e eu fiquei muito feliz, assim, do que a gente fez juntos no Betal, porque é muito difícil quando você cria, porque vamos ser sinceros aqui, né, e falar a real, quando o QAGR foi feito, foi um negócio muito bacana, né, óbvio que assim, olhando em retrospectiva, é fácil você chegar e falar, pô, não, mas o fundo não alocou, não, isso poderia ter sido feito diferente, claro, porra, no retrovisor é fácil, né, mas, assim, pensa assim, os caras tiveram uma ideia muito legal lá atrás, acho que algumas coisas na estruturação, é, poderiam ter sido melhor estruturadas, como tudo, justo, né? Mas assim, quando eu olhei, quando eu já vim estudando o setor e eu vi aquela tese, eu falei, cara, isso aqui é legal pra caramba, né? Porque os caras tiveram uma ideia bacana de pegar um nicho que é super mal atendido e, pô, assim, eu conheci os caras e foi, pô, que bacana, assim, a gente bateu, sabe? E quando eles saíram da Quasar, e, pô, zero contra a Quasar, né? Tenho amigos lá e, enfim, eu falei assim, poxa, não é possível, né? A tese é tão legal e os caras são bons, assim, por que não funcionou direito, né? E aí eu fui entender que o negócio do agro, Losnak, tem até a ver com o que você falou. A, Tratorar essas operações é um negócio surreal de difícil, né? Por isso que a taxa de mortalidade é alta, porque vamos supor, você vai falar, cara, eu vou fazer um terminal de transbordo para Coruripe, que é o nosso caso aqui, bom, a transação de 100 milhões, na qual a Coruripe mais 23 usinas vão escoar o açúcar dela através dos trilhos da Rumo, que vão chegar até o Porto de Santos. Você fala, cara, é tanta contraparte, pô, e se der ruim, e se a usina defaultar, e se a Coruripe sair, quem vai entrar no lugar? A Rumo me garante? Quanto tempo vai ficar pronto o projeto? Vai estourar o custo? O aço sobe? Então, assim, você tem dezenas de variáveis. Então, para que você consiga fazer uma transação dessa rápida, você tem que estar num lugar que é gigante para processar, né? Então, aqui no banco, obviamente, pô, a vantagem de você estar num banco como o BTG, assim como outros bancos grandes, é que você consegue, você trabalha com 10 advogados, você tem milhões de pessoas em diligência, a gente aqui, porra, trabalha muito também, é muito puxado, mas a gente gosta desse trabalho, né? Então, você tem caras que são apaixonados pelo negócio e uma estrutura muito grande, advogado, engenheiro, ambiental, advogado externo, ESG, puta, assim, tratorando operações. Então, eu acho que a grande vantagem que nós tivemos aqui na liderança do BTG vis-à-vis o QAGR, eu não acho que o QAGR não alocou porque os caras erraram mais do que tudo, não, eu acho que é porque você precisa ter uma combinação de boas pessoas e uma puta estrutura para tocar um fundo como esse, né? Então dei essa volta para dizer que o Olivier, o Essa, via Funchal, eles são muito importantes também na originação, na estruturação, diligência, monitoramento, assim, eles são parceiraços. Eles estão de férias essa semana, senão muito provavelmente eles estariam aqui comigo, mas são parceiraços e a gente gosta muito de trabalhar juntos, né? Então eles são uma outra parte da nossa originação aqui dentro do Betal. E o que acontece, Losnak, que você perguntou um negócio bacana, né? Com quem que a gente compete aqui? A nossa competição não é o que é a GR ou o RISA, pô, eu acho que tem espaço para todo mundo, esse setor é muito grande. A gente incomoda mais os grandes bancos, né? Por quê? E eu vou dar a minha visão de quem era um investment banker aqui. O investment banker, o que ele faz? Ele chega numa contraparte, ele fala assim, contraparte, você não quer fazer uma operação um CRA de 100 milhões aqui, eu sinto que existe demanda para colocar uma operação de 100 milhões no mercado, um CRA para uma companhia. A companhia fala, pô, 100 milhões, bacana, né? Quantos anos? 7 anos.
quanto custa investment banking? O investment banking fala, custa 5% para te estruturar esse CRA. Aí a empresa, 5%? Na cabeça você vai pagar esse FII. Maravilha. Quanto você vai me colocar? Quanto você vai me colocar investment banker, essa operação? Ele fala, eu vou te colocar essa operação aí, PCA mais 7,5. O cara fala, PCA mais 7,5 meio caro, né? Meio caro. Isso aqui é como a fábrica de salsicha funciona nos bastidores. Só que assim, o banker, obviamente o cara tem o mandato dele, né? Ele vai ganhar na estruturação do FII, que é na cabeça, e ele vai ganhar na diferença entre o que ele prometeu ou indicou para a companhia que ele colocaria versus o que ele efetivamente colocar. Você pega essa diferença do spread e multiplica pelo duration de uma operação, cara, o banker ganha dinheiro pra caramba, né? E aí quando a gente vem um fundo como o nosso, como o RISA, como o QAGR, como muitos outros que virão, tenho certeza, a gente chega na contraparte, eu sou o gestor, cara, você tá me pagando já 1,10, assim, eu não posso chegar na companhia e cobrar mais 3% para estruturar o deal para eles, né? Então a gente monta o deal sem custo. A gente não faz isso que a gente chama de compressão de cap rate, né? Não, assim, é muito limpo o contrato. O cara fala, eu vou pagar aqui um aluguel, contrato atípico, 10 anos, ajustado pela inflação, de 10,5. É isso, assim, eu não vou pagar, não tem nenhum FII escondido, não tem pegadinha, não tem taxa de estruturação, é isso, assim, porque não faz sentido o gestor cobrar taxa de estruturação aqui para ter um ganho para a gestora, eu prefiro ganhar em taxa e aumentar o meu dividend yield, né? Então, assim, esse tipo de produto incomoda os bancos demais, né? Porque é muito mais barato para o cara fazer uma operação com qualquer um desses fundos, incluindo o nosso, do que ele tomar um CRA no mercado. Essa é a vantagem. É um funding indiretamente de longo prazo. É óbvio que aqui nesse caso você pode falar, mas essa ótica só funciona se o cara recomprar o seu ativo de volta. Sim, mas cada vez mais você vê empresas migrando para um modelo aí de ser ativo leve, né? Grandes empresas do setor, SLC Agrícola e muitas outras a gente vê assim, o cara ele entende que ele pode usar um veículo como o nosso, ou para crescer e consolidar outra área, outra empresa, ou whatever, ou ele pode se refinanciar, né, vendendo o ativo dele, fazendo um sale leaseback e tendo direito ainda de recomprar. Então, esse produto é muito legal, assim, você consegue desenhar basicamente qualquer coisa do zero. Não sei se eu cobri a originação, então eu falei, né, que é BTG e Funchal, a gente trabalha, tem broker, tem um monte de coisa, e taxa de mortalidade é isso, é alta, né? Vocês lembram no Betal ali, o Betal foi muito difícil, porque foi um fundo que veio no espelho do fantasma do QAGR, né, que, uma tese que foi bem, captou 500 milhões e acabou investindo menos, por N motivos. Então a gente falou, cara, não dá para você vir a mercado com fundo. A nossa tese sempre foi um pouco mais focada no escoamento, menos na armazenagem, mas a gente também tem ativo de armazenagem, né? Então, assim, não dá para você vir depois do que aconteceu com o QAGR, e você tem que, assim, a nossa obsessão era investir rápido, só que também tinha uma pandemia no meio. Então a gente fez ali 12, até agora a gente fez 12 transações. A gente investiu basicamente 92, 93% do fundo em 3 meses, mas isso foi resultado de duas coisas. Um, é de você usar a máquina do banco para processar. Então você faz 5, 6 deals ao mesmo tempo, você tem 5, 6 escritórios de fora te ajudando, escritório bom, escritório grande, aí eu ligo pro cara, os caras me odeiam, né? Falo assim, escritório X, cara, a gente precisa comprar esse ativo no Espírito Santo aqui, é uma retro-hora de Porto, cara, retro-hora de Porto, ambiental, blá, blá, blá. Falo, cara, não, eu vou te dar uma notícia ainda melhor, você tem um mês para fazer essa diligência, né? Então, assim, você consegue com a escala do banco processar, eu digo assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo usando essa estrutura. Se é uma gestora menor, é um pouco mais difícil, né? Mas muitos deals morrem, né? Assim, no Betal, quando a gente veio a mercado, existia ali o intuito de fazer 7 transações via aquisição de 14 ativos. No meio do deal, no meio da captação, uma empresa se fundiu com a outra, perdemos 4 ativos. Fudeu, desculpa, né? Ferrou, põe o pi aí. Ferrou, né? Mas, cara, então assim, os deals morrem, assim, é normal. Essa aqui, o mercado de fundo imobiliário é dinâmico, então a gente está o tempo todo olhando, ou morre no preço, ou morre na estrutura, ou morre na diligência. Então, assim,
a gente brinca aqui, cara, só comemora o dia que, não é nem o dia que assinar, porque você pode assinar e depois ter algum problema na escrow account, então assim, é no desembolso mesmo, né, mas a obsessão aqui que foi do Betal e do próprio, enfim, dos outros produtos, acho que eu posso falar isso tranquilamente pelo Crestana, pelo Rui, pelo Ronaldo, assim, a gente sempre pensa muito em casar ativo com passivo, né, nunca a gente vai vir, especialmente num IPO, o Michel soube das missões mais difíceis aqui, que são os IPOs, mas fazer um IPO sem você ter a contraparte, você tá ferrado, cara. Eu tenho FII na física, né? Não suporto assim ver o dinheiro queimando no CDI. Então a gente tem essa consciência de que a gente só vem a mercado se conseguir alocar e executar bem rápido e devolver isso via dividendo e de preferência melhor do que o que a gente indicou, né? Acho que essa é a ideia. Inclusive, eu ia te perguntar, se você tem, assim, obviamente, alguma regrinha em termos de dinâmica de pipeline versus, né, vamos fazer próximas emissões, né? Sei lá, X% do total que eu tenho, sei lá, vou emitir 1 bi, tem que ter pelo menos ali, já que a mortalidade é mais alta, mais de 130% de, sei lá, pipeline. Não sei se tem uma dinâmica assim. E vocês fizeram uma alocação bem rápida, né? Assim, como você falou, foi em 3 meses, quase 100% já alocado. E também para o cotista, para quem está ouvindo a gente hoje, qual a expectativa de vocês para novas emissões, né? Tem alguma coisa aí no radar, obviamente? Acho que é isso. Boa. Em relação, como que a gente funciona assim no pipeline, né? A nossa regra básica é que pelo menos metade vai morrer, né? Historicamente, entre 1/3 e metade morre do que você tem. Então, o que a gente faz é sempre vir com essa gordura de 2 vezes. Então, na época do Betal, eu lembro, a gente tinha mais ou menos 1 bi 200 mapeado. Então, a gente escolheu ali o que fazia sentido, e aí você acelera a diligência desses caras antes, e vai ali, falando, pô, caiu já, puxa qual que é o próximo que a gente acha que faz sentido. Puxa e bota para gerar dentro ali da máquina de moer carne, que é a diligência. Então, a conta básica é essa. Geralmente, a gente tenta vir com 2 vezes de cobertura para teses novas. E não, no máximo, assim, entre você ir atrás do dinheiro e conseguir terminar o desembolso, informalmente aqui, eu não posso falar pelos outros gestores, né? Mas na nossa cabeça aqui, a gente tem uma obsessão com esse número 3 meses, no máximo 4, né? Para teses novas. Agora, assim, eu duvido aqui o Rui, o Crestano, os caras fazerem uma emissão no BTLG e levar tudo isso para alocar, né? Porque a gente sempre já faz uma emissão sabendo que você vai comprar, com tudo opcionado. É o casamento mesmo do ativo com passivo, que é uma obsessão que o Michel tem aqui, e essa cultura escoa para todos nós. Agora, infelizmente, pela dinâmica do setor, assim, da indústria em si para teses novas, por que o IPO é complicado? Porque você tem a famosa curva J, né? Demora alguns meses até o dividendo chegar no que a gente chama de velocidade de cruzeiro. Tem os custos da oferta que, assim, eu estava discutindo aqui com um amigo no banco hoje. Cara, se pudesse, tokenizava essa emissão aqui e colocava no blockchain do Ethereum, e esses 4 e pouco que os bancos cobram, que a gente tem que pagar, e o investidor eu eliminaria, né? É muito alto o custo para você fazer um IPO de um fundo, e é difícil. Então, assim, se você não tiver uma mentalidade de longo prazo, você fala, cara, nem a pau, né? Eu vou comprar depois esse fundo, vou esperar ele se provar. Então, a gente tem consciência disso e espero, pessoalmente, que essa parte da indústria mude, né? Agora, para as próximas emissões, tem 2 lógicas aqui que a gente decide. Eu tenho um pipe legal que eu consiga investir nesse horizonte de tempo, gerando um retorno igual ou melhor para o investidor? Pô, se a resposta for sim, você fala legal. 2, eu tenho uma precificação de tela que não ofende quem entrou em primeiro lugar no fundo e deu o voto de confiança ali no IPO do fundo? Sim, puta, bacana. Temos uma janela boa, entende que faz sentido? Aí a gente faz, né? Hoje, infelizmente, não existe essa possibilidade da gente fazer isso no Betal, porque, pô, o Betal, a gente fez até agora, o fundo tem menos de 6 meses, a gente fez 5 distribuições de dividendo, acho que foi 16 centavos, 35, 48... 56, a gente fez 4. Então eu diria que tem mais 2
uma ou duas, o dividendo estabilizado vai ser maior do que isso, tá? O que eu posso adiantar, e a gente vai ter um dividendo bacana. Eu acho que na casa eu diria de 8,5 líquido para o investidor é algo que é factível. Então tem mais uma pernada aí legal de alta em cima disso. Tem várias transações, uma transação que a gente fez grande que não está refletindo no aluguel, e a gente tem 2 CRIs que foram transações oportunísticas que tem, enfim, vocês acompanham melhor do que eu, a variação do IPCA, ela foi gulosa, né? E a gente vai dividir isso com o investidor também. E acho que é isso, sim. Não sei se eu cobri bem hoje não existe, assim, eu não me sentiria bem em encontrar investidor que comprou uma cota a 100 mais custo e a cota está 99 e fala, cara, a gente não estou falando que emissão abaixo do VP é pecado, tá? Se você conseguir ter um racional muito bem claro de geração de valor e assumindo que o cotista possa acompanhar, o que nem sempre é o caso, eu acho que pode fazer sentido, mas a zero de jogo não é algo que a gente tem no radar para fazer no beta hoje, né? A gente ainda tem 2 caminhos anteriores que a gente aqui pensa em fazer. Tem mais uma transação que a gente vai anunciar em breve. Tem pouco caixa no fundo, mas a gente consegue fazer mais uma. O caminho da alavancagem é muito bacana de se fazer também antes de uma outra emissão, que você consegue aumentar o retorno e casar o pagamento dessa alavancagem numa emissão futura. Então tem muita coisa legal de gestão ativa que dá para fazer antes de chamar uma emissão, né? Óbvio que essa indústria ela é delicada porque sem hipocrisia, todos nós trabalhamos em gestoras, né? As gestoras, elas ganham dinheiro através das taxas que elas cobram dos investidores na gestão dos fundos, e essa taxa ela tem preço e volume, então o volume ele é importante para qualquer gestor, mas mais do que isso, eu acho que a perenidade do gestor e do FII a longo prazo tem a ver com performance. A performance tem que ser pé no chão e cabeça no lugar, né? Não adianta, não faz sentido você chamar uma emissão. É frustrante porque você tem pipe, a gente queria fazer, mas pô, betar um fundo de 600 milhões, bacana, tá começando a ganhar mais liquidez, e a gente acha que as emissões vão vir naturalmente, né? Isso vale para todos os produtos aqui, vão vir naturalmente. Se não vier, a gente vai dar um jeito de, porra, alavanca, troca de ativo, e a gente não tem muito amor também, né? O gestor é frio, você tem oportunidade de trocar um ativo que te paga 9 por um ativo melhor que te paga 10,5, forte abraço, vou fazer, né? Isso vai me dar 5 centavos a mais para o dividendo, bacana, vamos fazer. Então, tem várias coisas legais que você pode fazer de gestão ativa antes de forçar uma emissão que necessariamente vai ofender a base de cotista que a gente tem carinho e respeita porque deu um voto de confiança no IPO do fundo, né? Certo. Leonardo, se puder comentar um pouco, você comentou, né, realmente o racional do preço de vocês, né? Acho que é bom também a gente discutir, assim, né, acho que a parte da taxa, né, acho que assim, é realmente para as futuras emissões, né, e também o indexador, né, que vocês até agora realmente fizeram só IPCA, né, então se puder discutir um pouco realmente, foi uma demanda dos devedores, né, vamos dizer assim, ou realmente vocês já quiseram simplificar, né, já que realmente começaram sendo já com o GPM já mais forte, né, para não ter dor de cabeça nenhuma, então já estão no IPCA, mas não vem para no futuro, sei lá, pegar um IGPM. E também acho que essa parte de taxa, né, acho que assim, assim, como você comentou, realmente, vocês conseguem disputar, né, trazer uma taxa boa, né, para o investidor, e vocês pensam, vamos dizer assim, que assim, realmente, né, a B, né, obviamente varia todo dia, mas a ideia seria, vamos dizer assim, acho que você olha para a NTNB, né, e tenta travar um prêmio contra ela, ou realmente você vai, né, acho que no caso a caso, né, alinhando, né, com o investidor ali, né, com o tomador, com o cara que vai tomar a dívida, para ver, né, o quanto ele tem espaço para tomar, né, então assim, acho que é mais uma coisa tailor-made, né, para aquele momento da situação, né, onde você conseguiu achar uma taxa que fosse justa para todo mundo, né, ou então realmente você procura um prêmio-alvo contra a B, né, vamos dizer assim, só para entender, assim, realmente o racional de você de taxa, e acho que uma parte importante, assim, acho que é a parte do cheque, né, assim, você está com um fundo de 600 milhões, né, o cara que entra hoje, vamos dizer assim, sei lá, você pode esperar, sei lá, ofertas menores de, sei lá, 100 milhões, ou então realmente a proposta é crescer, né, de uma maneira mais robusta, lá de 300 milhões, né, 400 milhões, e realmente lá quase dobrar o fundo. Então, só que acho que entender isso, né? Acho que o tamanho do cheque alvo de vocês, o indexador, e como vocês olham para a taxa para comprar os ativos, né? Maravilha, boa. O indexador, ele foi o resultado aqui de conversas que eu tive com o Olivier, com o Michel, mas no sentido de a gente falou, pô, qual que é o indexador que melhor representa o agronegócio
e que ele funciona bem para o imobiliário, né? E o IPCA ele conversa melhor com o mundo agro, assim, que é um mundo que a gente de fato opera aqui por trás do Betal e do Beterra. Então, e também quando a gente negocia com a contraparte, o nível de aceitação aos reajustes por IPCA ele é mais orgânico do que ao IGPM, né? Até porque, como vocês bem lembram, na época que o Betal estava sendo desembolsado, o IGPM estava porrando, né? Então, assim, você chegava numa contraparte e falava, cara, então, a gente nunca nem tentou, né? Sempre foi IPCA por essa ótica, né? Um, porque ele representa melhor o mundo agro, dois, porque a gente acha que ele traz uma correção legal e é menos volátil, tem menos risco de inadimplência. E a gente, obviamente, vinha acompanhando as discussões legais para a troca formal do indexador. Então, foi muito natural essa escolha. Agora, na negociação com a contraparte também é mais fácil, né? Porque o cara olha e fala, porra, tô vendo o IGPM aqui 22% year on year, o cara não vai fazer contigo, né? Então, foi a conjunção desses três fatores. Tamanho de cheque, tá? O tamanho de cheque, essa pergunta, Lozak, é muito legal, porque o trabalho quase de se fazer uma transação de 100 milhões e de 10 é o mesmo, né? O nível de diligência, de disclosure, modelagem, esforço de equipe, advogado, assim, é a mesma coisa. Então, só que por outro lado, você, como portfólio manager, você tem que entender questões de concentração. Você não quer expor o fundo a certos riscos, né? Na primeira emissão do Betal, a gente tinha a oportunidade de fazer uma transação magnífica, só que era 350 milhões. Falei, puta, cara, não dá para fazer agora, né? Vamos segurar e tentar fazer depois, e não dá para fazer uma parte. Então, no caso, eu diria que do Betal, assim, a gente tenta fazer não mais do que, não menos do que 10% do tamanho do, vamos falar entre 7 e 10%, acho que é um ballpark aqui, é um número razoável, mas a gente fez transações de 12 milhões, por exemplo, no Betal, só que ela era parte de um pool maior de 120, e aí simplesmente por questões de time a gente foi quebrando. Mas assim, a gente tem cheque ali no Betal, se eu me lembro bem, de cheque de 100 pau, cheque de 106, cheque de 60, de 50, 75, 42, assim, tem uns cheques, acho que pro Betal, para fazer sentido, pelo tamanho do fundo, tem que começar mais ou menos na casa de 30, 40 milhões, assim. É claro que se o fundo for menor, você faz transações mais pulverizadas, né, mas assim, meu ponto é a gente não, o Betal não vai ser o Iridium, por exemplo, não tem como, assim, a gente tem que ter um cheque mínimo, mas por outro lado também aqui no BTG a história do banco é uma história de tomar risco, né? A gente não, você tem uma transação que temporariamente vai concentrar o fundo, mas a gente tem um grau de convicção absurdo que é uma transação vencedora, a gente faz também, né? E como eu disse, esse fundo é um negócio dinâmico, ao longo do tempo a gente pode desinvestir e reequilibrar os pratos, mas em termos gerais é assim que a gente define. Então falamos de tamanho de cheque, indexador, precificação, putz, essa parte é muito legal, porque é condição principal para fazer qualquer transação aqui é a gente usar contrato atípico e ajustar por inflação. Então, se chega na contraparte o cara fala, não, puta, não, eu quero típico, não sei. Não, a gente fala, pô, legal, não dá para fazer, né? A gente acha que adiciona uma proteção importante para longo prazo aqui. São ativos específicos, né? Então, a atipicidade, a inflação é importante. Pô, a gente é brasileiro, né, cara? Eu lembro, eu era criança, eu no mercado, eu peguei essa, eu sou bem mais velho que vocês, então eu peguei essa época que tinha reprecificação, um papelzinho em cima do outro ali, ó, cara, assim, eu não posso, não quero expor meu investidor a uma pré-nominal aqui, eu tenho que proteger o cara. Então, o que a gente olha? Só que, por outro lado, também eu não posso olhar para uma B longa risco país e falar assim, eu vou tradar o par com esse cara, um spread de 100 bases. Não, pô, isso aqui é agro, tem risco, tem garantia, mas assim, tem que ter um spread razoável. A gente mira ali 300, 400 bases para cima, assim, ballpark, para poder olhar, né? E às vezes a gente pode até ficar um pouco abaixo disso, sem entender que o ativo que está sendo trazido para o fundo, ele vai ter um valor a longo prazo muito importante. Por exemplo, quando a gente estrutura BTS aqui dentro, a gente leva em consideração, pô, se eu estou fazendo um BTS aqui que é rápido, eu já estou recebendo o aluguel, e eu estou entrando a custo num puta ativo, que é o único ativo num raio de 300 quilômetros que eu vou poder escoar açúcar para o resto do país, cara, esse ativo é sensacional, vai ganhar preço, né? Então eu posso até ceder um pouquinho nesse yield,
porque eu sei que a longo prazo esse ativo vai trazer um ganho de capital para o fundo. Óbvio que ninguém vai pagar ninguém vai pagar antecipado por um ganho de longo prazo que você pode vir a ter no futuro, mas nós aqui a gente eventualmente topa deixar um pouquinho na mesa se você for comprar um trophy asset que vai te gerar um valor gigante a longo prazo. Então, a precificação funciona assim, Losnak, é meio que a gente olha a B, trava aqui um spread gorducho e adiciona garantia, porque você está tomando mais risco, mas eventualmente quebra essa regrinha se você tiver a oportunidade de comprar um baita ativo, né? Tá certo. E olhando um pouco mais também aqui para a carteira do fundo, Leonardo, a gente viu aqui tem um perfil aí de locatário, né? Eu não vou falar as divisões, mas você tem lá operador logística, açúcar e etanol, enfim, setorialmente, revenda de insumos, enfim, etanol e milho. Tem alguma política interna de vocês, ou obviamente, me desculpe se tiver alguma coisa no regulamento, mas qual seria uma divisão alvo ali? Tem alguma coisa nesse sentido que vocês preferem ou não? Boa, essa pergunta é boa também. Eu acho que a gente gosta mais do segmento, a gente gosta mais de estar em ativos, que é o que a gente chama que são ativos que giram mais, né? O Olivier usa uma expressão muito legal que eu copio aqui, mas dou crédito, Olivier. Grande abraço aí se estiver ouvindo. A gente gosta de ativos que suam mais, né? Então, eu prefiro estar num ativo que, por exemplo, ele está rodando açúcar para lá e para cá o dia todo, rodando grão, e está suando, está girando mais, tem um turnover maior, porque ele é mais estratégico para mais partes do que um ativo que, por mais que seja importante, eu estou só armazenando milho ali e ele vai girar 1,5 vezes por ano, né? Então esse é um fator, a gente gosta mais de ativos que escoam ou que suam e que são estratégicos. Se eu tenho uma retroárea de porto com tancagem líquida e ela é a única opção de 10 empresas listadas em bolsa para receber o teu insumo e escoar, cara, eu quero ter esse ativo, né? Porque ele vale muito, sim. Estrategicamente falando, do que um ativo que eu possa replicar facilmente. Então, o primeiro filtro é esse, é suar mais do que armazenar. Mas ainda assim, dentro do negócio de armazenagem é muito legal, né? Porque por que esse ativo de armazenagem é bacana, as estruturas dele? Porque você pode falar, cara, um silo, um negócio, um caixotão de metal não vale merda nenhuma, né? Cara, o valor estratégico de uma armazenagem a longo prazo para um produtor que ele colhe, não tem onde colocar um milho, vai deixar o relento, vai chover 10 minutos, terminou, cara, para ele pagar armazenagem spot... também, né? Tipo, sazonalidade, né? Também, né? Isso, então assim, você consegue controlar a melhor forma de vender o teu grão, né? Você precifica melhor. Então, assim, a armazenagem, a gente brinca, ela não é sexy, mas ela é importante para assim, enfim, né, para caramba, que é muito importante. Por quê? Porque permite o produtor precificar melhor a tua mercadoria. E o mais legal da armazenagem é que se você olhar como que as pessoas armazenavam grãos há 100 anos atrás e armazenam hoje, é praticamente a mesma coisa, né? E assim, as manutenções, a gente, obviamente, no Betal, a gente separa uma parte para manutenção, que é a responsabilidade do fundo, né? Digamos aí um OPEX, se for CAPEX, a gente pode fazer para a contraparte, mediante reajuste de aluguel, normal, está no jogo, mas quando a armazenagem ela é boa e ela é estratégica para caramba para outra parte, você pode ter certeza que o cara vai querer te recomprar, né? Em alguns casos do Betal, a gente só não pode abrir por questões confidenciais, mas a gente também pensa com essa ótica, fala assim, porra, beleza, eu estou comprando um ativo de armazenagem. Os nossos geralmente são muito novos, né? Um silo tem uma vida útil aí de 50 a 55 anos. Então, comprar um ativo desse novo é muito importante. Mas mais importante ainda do que comprar um ativo novo é você comprar sabendo como que você vai sair dele, né? Aqui entra a cabeça de private equity dessa parte do fundo, que é, pô, legal, eu estou comprando um ativo que eu sei que em 20 anos ele vai valer menos do que hoje, mas eu sei que em 10 anos eu vou revender ele de uma forma legal, de forma a proteger meu cotista, que eu reponho a depreciação e eu tenho algum ganho. Então, o legal de brincar com a armazenagem no Betal é saber que você consegue fazer operações mais estruturadas que vão te dar a chance de reciclar o capital e ter algum ganho lá na frente. Óbvio que isso a gente não põe no papel, porque isso aqui é um fundo de renda, mas a gestão está sempre pensando em, cara, como que eu consigo extrair valor aqui de um ativo de armazenagem. Então, assim, não tem muito alvo, né? A gente gosta de diversificar, é um fundo diversificado, a gente tem exposição a açúcar e álcool, a etanol de milho, etanol de milho é uma indústria gigante, a gente acha que
que é bacana ter essa exposição, mas é um ativo que ele não estoca só etanol de milho, ele serve para outras coisas. Então, a gente sempre pensa em criar opcionalidade, né? Pô, esse transbordo, se não servir para Coruripe, vai servir para um monte de empresa. A retroárea de Porto, mesma coisa. As armazenagens, elas são extremamente estratégicas para o outro lado, e se não for, está numa região que ela ou tem um déficit brutal, e todos esses caras que pagam 50% a mais no spot para armazenar o milho no germinal, ele vai usar a minha instalação, ou o cara que opera vai recomprar. Eu diria que se a gente fosse olhar para o futuro hoje, onde mora um pouco das oportunidades que a gente olha, muita coisa legal acontecendo no lado de infraestrutura do agro, né? A gente brinca assim, eu, Wes, Olivier, o Michel, pô, a missão do Betal é ajudar a endereçar o déficit de infraestrutura que o setor existe, seja ele em transporte ou em armazenagem. Então, pô, assim, cara, a gente adoraria, a gente gosta de projetos complexos que envolvem melhora de escoamento, retroáreas de porto, coisas que a gente tem olhado bastante. E esse tipo de operação, quando você estrutura bem, não impacta o dividend yield do fundo, né? O cara te paga, ou ele paga um ano antecipado, como a gente tem casos, ou você ajusta isso no spread, enfim, o gestor ele tem flexibilidade de fazer um negócio bacana aqui para poder proteger o dividendo do cotista. Então, diria que o que não vai mudar é a tipicidade, prazo, a gente gosta desses prazos mais longos, e se tivesse que cravar uma projeção, eu diria que a gente vai ser sempre mais escoamento ou fluxo do que estocagem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tentei ser o mais preciso aqui possível. Com certeza respondeu 100%. Acho que você tem mais alguma... Diga. Não, acho que como ele falou realmente, acho que assim, o Olivier, né, ele viveu na Kepler Weber, né, que tinha essa proposta, né, ainda tem, né, realmente de reduzir, né, o déficit de armazenagem, então assim, realmente ele já viveu todas as dores do setor, ele tem essa noção, né, acho que é muito boa, né, vamos dizer assim, acho que o Olivier, a gente brinca, o Olivier é o professor, cara, o cara é sênior demais, já trabalhou, já foi frentista de navio, entende tudo de logística, tem essa experiência da Kepler, de outras indústrias, conselheiro de empresa, assim, não é todo fundo que você pode ter um cara desse nível de senioridade trabalhando contigo e ajudando o gestor a ter uma melhor tomada de decisão, né, então... Pô, o Olivier é o cara que ele pode passar a mão no telefone e ligar para o CEO de qualquer empresa, assim, ele abre portas legais. O Essa é um cara que já estruturou centenas de transações no mundo agro. E, pô, aqui a gente, pô, tem o Crestana, tem o Rui, tem uma galera. Então, assim, a gente aqui não tem muito, assim, acho que talvez a imagem para quem está de fora do gestor é que existe esse negócio, o cara é uma... Não, cara, o gestor ele é um parafuso dentro de uma engrenagem gigante, né? E aqui no BTG a gente tem a cabeça muito humilde, assim, pô, eu quero ter os melhores caras trabalhando, tudo bem, eu posso ser a face formal do fundo, bacana, sim, mas assim, tem, cara, 20, 30 caras aqui que são muito bons, que ajudam a gente em todas as frentes, né, de troca de ideias, pô, cara, eu quero olhar para cima aqui, falar com o meu colega que toca o BTLG e falar, pô, o que você acha desse deal? Então essa troca é muito bacana, né, é o que eu acho que torna os produtos melhores, assim. Não tô falando que o nosso é melhor, mas falando que torna. Eu quero ter diversidade de opiniões e, pô, Zamba, você tá fazendo merda nesse deal, faz desse jeito. Fala, pô, bacana, óbvio, vamos mudar, né? Não tem ego, assim. E poder contar com caras como Olivier, e agora dentro do Beterra, não posso falar muito, mas isso tudo que eu tô falando é público, a gente tem outras pessoas nos ajudando também, né? Para nomes fortes, assim, que participam e eu acho que esse é um caminho que outros fundos adotam também, né? Você se cercar de pessoas que são boas, que podem te trazer ideias, reciclar, então a gente gosta bastante dessa parte. Tá certo. Bom, queria aí agradecer, Leonardo, a sua participação. Então, primeiro bate-papo que você faz, né, sobre o Betal. Certo? Sim, a gente ficou quietinho aí até pelo silêncio, mas estamos super à disposição aí para repetir mais vezes, é muito legal, eu sou fã de vocês, sempre acompanho aí na física, sigo o Instagram, tudo, e poder estar próximo dos investidores é muito, muito gratificante para nós, né, então sempre que vocês quiserem, estamos super à disposição aí para fazer mais versões. Aí, e passa rápido a hora, né, já passou uma hora, nem vi aqui.
Acho que o Beterra realmente é uma tese muito boa, né? Acho que de tomar um risco. Acho que, assim, acho que o grande diferencial realmente do BTG acho que é justamente isso, né? A gente tem um fundo com proposta, né? Vamos dizer assim, acho que mais dívida, um fundo com proposta, né? Mais equity, né? E as pessoas decidem, né? Onde elas vão se expor, né? Vão alocar. Então, acho que realmente essa separação acho uma coisa muito boa, né? Para não ter surpresas, né? Vamos dizer assim, né? É isso aí. E acho que, pô, não vejo a hora de poder marcar com vocês para falar do. Cara, do Beterra tem tanta coisa legal assim pra gente discutir. E pensa que assim, cara, quando você chega num investidor, num potencial contraparte, e fala assim: olha, eu tenho duas estruturas. Eu tenho um negócio que é da porta da fazenda para fora e um que é da porta da fazenda para dentro. E assim, vamos pensar um negócio junto. Assim, para contraparte, fala, cara, esse cara tem a minha solução, né? Então, a nossa ideia essa vertical agro, eu acho que vai ser muito grande aqui no banco e na indústria como um todo, né? Posso, eu aposto com vocês, eu aposto uma cerveja aqui no amarelinho, onde vocês quiserem, que daqui a um ano a gente vai ter mais 5, 6 casas com outros fundos e eu acho bacana que tem essa diversidade, né? Você tem um monte de fundo de logística, de shopping, aqui não vai ser diferente. O mercado é gigante. Tá apostado, né? Eu só não aposto com o Losnak porque o rating dele é baixo, assim, então ele dá calote, mas tá apostado já, né? Então que vão ter mais fundos. Então, vamos pessoal, nessa, queria agradecer. Eu pago no Alelo aqui no ticket de refeição, tamo junto. Fechou, no Vale Coxinha ali, fechado, então, Leonardo. Pô, Obrigado, Losnak. Leonardo, obrigado a vocês, também, é um prazer, viu? Entrar em contato com vocês para mandar uma pergunta, RI, se você puder dar o caminho aí das pedras também, fica à vontade. Maravilha. Uma boa noite. Eu esqueci de falar, gente, o Betal tem um site bacana já que está rodando com toda, enfim, um site formal que fica dentro. Se vocês digitarem ali BTG Asset e Betal no Google, ele já aparece. E, pô, ali tem absolutamente tudo, explica a história do fundo, metodologia de investimentos, os ativos, documentos, e ó, ele tem um canal, pô, todo dia, assim, eu pego uma hora para responder dúvidas, então a gente responde, você pode ter 10 cotas, uma cota a gente vai responder, então fiquem à vontade sempre para mandar sugestões ou dúvidas, que todo dia a gente para em algum momento e responde para os investidores. Excelente. Obrigado, então. Boa noite, pessoal. Uma boa noite aí, Losnak. Boa noite, Leonardo.